dispositivo pelo qual o usuário está fazendo uso dessa rede. Pode ser o telefone de mesa, pode ser o celular, pode ser o softphone no computador. Então, independente do dispositivo onde esse usuário está tentando fazer acesso a essas aplicações, a rede tem que estar preparada, a rede tem que ser a fundação, o alicerce para prover esse tipo de comunicação. Tá? Essa é uma visão rápida e simples da arquitetura de Unified Communication da Cisco. Nesse atual momento, dia 24 de setembro, mais precisamente, a gente lançou o que a gente conhece como release de software 7.0. Nesse release de software 7.0, existe já alguns indícios que eu achei importante compartilhar com vocês, porque suportam essa questão da integração e da mobilidade e da integração principalmente com terceiros. Ou seja, em termos de mobilidade, se a gente for olhar quais foram as novas funcionalidades em termos de mobilidade na plataforma de Unified Communication, na versão de software 7.0, por exemplo, a gente já tem um cliente para softphone, para iPhone, para BlackBerry, para Nokia, para celulares de uma forma geral, mas já que o iPhone está tão na moda, está todo mundo querendo ter um, eu achei que seria importante compartilhar isso com vocês, mais no sentido de mostrar a compatibilidade com outros sistemas operacionais. Não exatamente com o iPhone, mas a possibilidade desse softphone estar rodando num sistema de Macintosh, quando tradicionalmente a gente conhece os softphones, todos eles rodam numa plataforma Windows. Então aqui é mais para mostrar essa evolução de sistemas operacionais. Integração com outros vendors, com outros fabricantes, com aplicativos, por exemplo, Office. Tá? Poder ligar para um número de uma pessoa, de uma planilha Excel, por exemplo. Eu abro uma planilha Excel, um documento em Word, em PowerPoint, escrevo o número de uma pessoa, dou 2 cliques nesse número, o sistema automaticamente já sairia realizando a ligação telefônica. Tá? Isso parece um pouquinho simples, e talvez difícil de verificar a utilidade disso, mas quando a gente coloca isso para dentro de uma aplicação web, uma página web, talvez seja muito mais relevante para o negócio. Navegar numa página, por exemplo, da Marinha, e se eu gostaria de conversar com algum departamento de vocês, eu poderia simplesmente pegar o telefone que está nessa página web, dar 2 cliques e automaticamente o meu telefone IP já realizaria essa ligação. Tá? Então aqui a integração com outros fabricantes, soluções específicas para escritórios remotos ou para trabalhadores remotos, para quem trabalha em casa, para quem porventura não tem a condição de se deslocar até o trabalho. Esse tipo de solução ajuda, esse tipo de hardware ajuda a trazer todas essas funcionalidades que a gente vai estar comentando para esse tipo de usuário, sem que exista necessidade dele estar fisicamente no escritório. Ele poderia estar tendo todas as funcionalidades acessíveis, todas as aplicações, trabalhando independente do lugar, aqui por exemplo em casa. Tá? Personalização, quando a gente saiu do mundo TDM e passou para o mundo de Unified Communication, uma quebra de paradigma que existe é exatamente essa questão de integrar nessa solução de Unified Communication as facilidades da web. E uma das facilidades de uma página web ou do conceito da web como um todo é personalizar. Cada usuário tem o seu estilo, tem a sua forma de personalizar, Isso vai desde personalizar o ringtone de um celular até personalizar, por exemplo, a forma com que o seu telefone anuncia para você quem está discando, quem está conversando, quem está atendendo, está tentando falar com você. Então esse tipo de personalização hoje em produtos de Unified Communication Cisco é extremamente simples de ser feito, é uma aplicação web que o próprio usuário realiza esse tipo de personalização. E um dos grandes lançamentos, eu não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo, mas só para mostrar para vocês que essa questão a gente classifica como Expert Advisor, mas isso nada mais é do que, à medida que 2 usuários estão conversando, se existe a necessidade de uma informação mais centralizada, com maior poder de profundidade, de conhecimento, essa possibilidade de, através de um chat, através de um telefone, através do celular, independente da mídia, eu poder pedir ajuda para o meu supervisor,
ou eu poder incluir alguém na conversa que é especialista naquele produto da qual aquela equipe está fazendo uma reunião de forma transparente. Isso é natural que aconteça, mas da forma com que a gente propõe que isso aconteça, que talvez seja um pouco de quebra de paradigma. Tá? Então essa é a visão, a arquitetura, em poucas palavras, a forma com que a gente enxerga a evolução da tecnologia de comunicação, que a gente classifica de comunicações unificadas. Vamos falar de 2, 3 produtos, tá? Só para vocês terem alguns highlights, algumas pinceladas aí de como esses produtos estão baseados nesse tipo de arquitetura. Se a gente for falar de presence hoje, ou presença, talvez seja um dos mais importantes. Eu trabalho com projetos disso no dia a dia e acho que 90% dos clientes, quando abordam a Cisco pela primeira vez, perguntam, né, como funciona o nosso servidor de presença. Da onde vem presença? Né? Qual é o conceito que está por trás de presença, ou há quanto tempo a gente já não usa presença? Presença nada mais é do que, por exemplo, o que a gente usa no chat, no MSN, no Skype. Quem usa Skype aqui? Bastante gente usa Skype, bastante gente deve usar chat. Então saber se o usuário com quem eu quero conversar está online ou não, está disponível, está em reunião, está offline, esse tipo de presença, né, saber o status do usuário, já é uma coisa que está incorporada no dia a dia das empresas. A questão aqui é tentar trazer isso para o mundo de telefonia, tentar pegar essa funcionalidade que é tão importante, porque isso faz com que eu consiga conversar com uma determinada pessoa logo na primeira tentativa que eu quero conversar com aquela pessoa, porque algumas pesquisas mostram que na maioria das vezes os usuários não conseguem encontrar aquela pessoa com quem eles querem realizar uma comunicação na primeira tentativa. Ou porque você liga no número da pessoa, no número fixo, que está lá em cima da mesa e a pessoa não está na mesa, ou porque você liga no celular e o celular está desligado. Por algum motivo, na maioria da primeira tentativa, as pessoas não conseguem realizar essa comunicação. Então a ideia aqui é proporcionar uma forma mais rápida de colocar 2 ou mais pessoas para se conversarem, né? E aí o presence faz toda a diferença, o presença faz toda a diferença. A gente tem um servidor que chama Cisco Unified Presence, que integra telefone de mesa, telefone wireless. Então vamos imaginar que a gente tivesse aqui um ambiente Wi-Fi, todo iluminado por access points, e eu poderia estar com o telefone Wi-Fi aqui, e depois sair para uma outra sala e continuar conversando com alguém que estivesse em comunicação com o meu celular. Tá? Não estou falando de celular, estou falando de telefone específico para Unified Communication. Tá? E aí também a possibilidade de incluir os celulares, os smartphones, que hoje estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então esse tipo de celular hoje já existe clientes específicos para eles, onde a gente instala esse cliente dentro de um celular desse e ele passa a ser meu telefone de mesa. É o que a gente chama de dual mode. Quando eu estou na rua, eu estou recebendo e fazendo chamada através da operadora. Quando eu entro dentro do ambiente do escritório, ou dentro de qualquer ambiente que tenha Wi-Fi, pode ser um aeroporto, pode ser